Oi gente, tudo bem? Nesse aulão de hoje eu vou falar um pouquinho sobre fé versus espiritualidade, né? Ou fé e espiritualidade. O que uma tem a ver com a outra, qual é a relação de uma com a outra e qual é, muitas vezes também, a confusão ou a unidade que as pessoas, que a gente costuma fazer em relação às duas, né, achando que eu não acredito em nada, eu não acredito em Deus, eu não acredito no universo, eu não tenho religião nenhuma, né, então fé pra mim é bobagem, né, eu não acredito em nada, como se a espiritualidade estivesse 100% ligado à fé, né? Então é sobre isso que eu vou falar nesse aulão hoje, né? Na verdade, espiritualidade, fé e religião, tá? Então assim, o que a gente costuma fazer, né? O que as pessoas costumam fazer quando se fala em fé? Eu acredito em Deus, eu acredito no universo, eu acredito em Alá, eu acredito em Jeová, eu acredito seja lá qual for a religião. Mas acaba ficando muito ligado à fé com alguma religião. E aí quando a gente faz isso, a gente acaba esperando, colocando, na verdade, a responsabilidade das coisas que a gente deseja, das coisas que a gente quer mudar na nossa vida, né, daquele milagre, daquela mudança, daquele emprego surgir, ou de aparecer coisa melhor, daquele relacionamento, de vir aquela pessoa em algo externo, né, como se esse Deus, né, seja lá qual for a religião, fosse trazer essa mudança pra gente, né? Então, quando se fala em fé, a gente acaba colocando esta responsabilidade de que aquilo que a gente deseja, daquilo que a gente quer melhorar, né, para que aquilo aconteça na nossa vida, é como se esse ser, né, que é Deus, ou seja lá qual for a religião de cada um, fosse trazer pra gente essa mudança. Então, eu quero muito mudar alguma coisa na minha vida, as pessoas querem muito mudar alguma coisa na vida dela, porém elas ficam, eu acredito em Deus, eu confio em Deus e eu sei que se Ele quiser, isso vai acontecer na minha vida. Se Ele quiser, se for da vontade dEle, isso vai melhorar. Então, o que acaba acontecendo aí? A gente acredita, mas a gente está esperando que algo externo resolva pra gente. E aí muitas vezes pode acontecer das coisas melhorar, às vezes é um emprego, às vezes é até algum problema de saúde, mas daí parece que apareceu alguma pessoa na nossa vida por acaso, e ofereceu aquele emprego, ou ofereceu aquele remedinho que nos curou, ou fez alguma coisa. Então a gente está sempre achando que é algo externo que resolveu, né? Alguém veio e resolveu a nossa vida porque Deus quis, porque Deus achou que éramos merecedores ou não, né? Então sempre projetando como se a nossa fé, como se a fé fosse algo que a gente tenha que ter nos outros, como se a gente tivesse que ter fé que o outro vai resolver, o outro seja alguém, algum ser humano, alguma coisa física aqui, ou Deus, né, independente de religião, que vai resolver a situação que a gente está querendo buscar. Então a gente acaba tratando a fé como se a gente tivesse separado desta energia maior, né? Como se a gente tivesse fosse algo à parte desse Deus ou desse milagre que a gente espera. Só que o que acontece no universo
é que somos todos um. Nós não estamos separados de nada. A gente fica esperando esse milagre, a gente fica esperando esta coisa acontecer, né, como se alguém fosse aparecer e fosse nos dar isso. Só que se a gente não fizer nada por nós, se a gente não acreditar de fato na gente, ou que isso é possível, as coisas não têm como acontecer, porque nós não estamos separados. Deus, na verdade, está dentro de cada um de nós. Deus, na verdade, é o quanto a gente acredita em nós, na nossa capacidade. É o quanto a gente se empenha para fazer aquelas leis que foram deixadas, né, que é da bondade, do amor, da compaixão e principalmente da ação. Então não adianta nada eu ter fé se eu não levantar da minha cadeira e não for lá e fazer alguma coisa por mim. Não adianta nada eu ter fé que se Deus quiser Ele vai me cuidar daquela doença, mas eu não botar o meu dedinho na minha consciência para entender o porquê que eu manifestei essa doença em mim e eu mudar esses meus padrões de sentimentos, de pensamentos e de ações que fizeram essa doença se materializar em mim. Então, a principal fé que a gente pode ter é na gente mesmo. Né? Então, a fé ela é essencial, mas é a atitude que transforma. Se eu não tiver a atitude de ir lá e de fazer, de ir lá e de mudar, de olhar para mim e mudar aquilo que tiver que mudar em mim, para que eu comece a atingir os objetivos que eu quero na minha vida, a cura que eu quero na minha vida, as mudanças que eu quero ter na minha vida, nada vai acontecer. Não adianta eu ficar botando a responsabilidade em Deus, no universo, no outro que tem que me ajudar, se eu não tiver a fé em mim, que eu sou capaz, que eu sou parte do todo, que eu sou filha do Criador, que eu vim para aprender e para evoluir aqui também. Então a principal fé que eu tenho que ter é em mim. Eu não estou separada de Deus e do todo ou do universo. Somos todos uma coisa só. E quando eu emanar essa energia de que eu acredito em mim, de que eu faço por mim, que eu mereço, que eu vou lá e vou evoluir, que eu estou disposta a fazer as mudanças que tenha que ser feito para que eu realize o meu objetivo, é esta fé que vai fazer com que as coisas realmente aconteçam na minha vida ou não. Então, quando a gente faz uma oração, por exemplo, quando a gente está ali pedindo alguma coisa, agradecendo por alguma coisa, né? Então, quando a gente está fazendo essa oração, o que está acontecendo ali? Eu estou emanando uma vibração. Então, se eu estou fazendo essa oração, pedindo alguma coisa e acreditando que aquilo é possível de acontecer na minha vida, aquilo acaba acontecendo. E aí o que a gente acaba fazendo? Deus me proporcionou esse milagre, né? Deus fez, Deus quis e me trouxe isso. Eu orei, eu pedi, de tanto que eu orei, de tanto que eu pedi, de tanto que eu rezei, Deus acabou me trazendo isso. Tá errado? Não tá errado. E eu também não estou dizendo que não existe esse Deus e que não adianta acreditar. Muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é que Ele está dentro de cada um de nós. E como somos todos somos todos parte do mesmo universo, Ele é igual para todos. Então funciona da mesma maneira para todos. Se eu agir com fé em mim, que o que eu estou pedindo é capaz e que eu sou capaz de buscar aquilo,
se eu agir com bondade, com compaixão e com amor comigo e com os outros, aquilo vai acontecer. Então, quando a gente está orando, eu estou emanando esta vibração daquilo que eu estou sentindo naquele momento. Então, se eu estou pedindo, se eu estou orando e eu estou sentindo que é capaz, eu estou sentindo que é possível, eu estou sentindo que eu mereço e eu já sinto aquela paz, aquele equilíbrio de imaginar aquela coisa já acontecendo na minha vida, aquela cura, aquela mudança, aquele relacionamento, aquilo acaba acontecendo. Agora, se eu estou fazendo uma oração, por que às vezes as pessoas dizem, eu rezo e não acontece? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Porque isso é uma vibração. Então, se eu estou rezando, se eu estou orando e se eu estou pedindo, mas lá dentro eu estou dizendo, isso nunca vai acontecer. Não, isso é impossível. Só por um milagre mesmo, isso não tem como acontecer. E aí acaba não acontecendo mesmo. E aí o que a gente faz? Não, Deus não quis. Mas na verdade o que eu estava sentindo na hora que eu estava rezando, orando, pedindo? Que não era possível. Então quem é que não quis na verdade? Não foi esse Deus que está ali para nos punir que às vezes as pessoas acham. Foi eu mesmo que não acreditei que era possível. Foi eu mesmo que não acreditei que eu era capaz. Foi eu mesmo que não acreditei que sozinha eu não consigo, então eu ia ter que depender de alguém. Entendem que a gente não está separado desta energia divina, que é esse Deus, que é o universo, né, independente de religião. A maior fé está dentro da gente. Só que aí muitas vezes é difícil as pessoas conseguirem às vezes essa mudança, né, que elas querem na vida delas, essa cura e tudo mais, porque quando se fala que a fé tem que vir de dentro, que a fé tem que ser nela mesmo, as pessoas acabam desistindo ou acabam não se sentindo capaz. Quando a gente fala que para alguma coisa acontecer a gente tem que acreditar na gente mesmo, fica muito difícil. Porque daí eu não posso mais colocar a responsabilidade no outro, naquele Deus que se não acontecer foi ele que não quis, que se aconteceu alguma coisa ruim comigo é porque ele está me castigando. Então, quando se fala em fé, é muito mais fácil a gente colocar essa responsabilidade em alguém, né? Nesse Deus principalmente, seja lá o nome de novo, né? Independente do nome e da religião, a gente projetar essa fé nesta energia, nesse ser que muitos chamam de Deus. Então, quando se fala que a fé tem que ser na gente, que não adianta eu ter fé, mas não fazer nada para mudar, fica muito difícil. Aí a gente se acha que eu não tenho sorte, que o fulaninho conseguiu porque o fulaninho tem sorte, porque o fulaninho nasceu com o virado para a lua, porque o fulaninho nasceu em berço de ouro, porque não sei o que lá. E aí é isso que a gente começa a falar. Mas se a gente acreditar na gente, a gente consegue as mesmas coisas. A gente consegue evoluir da mesma forma, a gente consegue conquistar tudo que a gente quer na nossa vida. Só que a gente precisa parar de colocar essa responsabilidade ou essa culpa que muitos falam também neste Deus, no universo ou em seja lá quem for. Porque isso tudo é uma vibração, isso tudo é uma energia e isso tudo depende primeiro da gente. Primeiro daquilo que a gente está sentindo, daquilo que a gente está emanando para que as coisas aconteçam na nossa vida. Né? Aquele milagre, aquela mudança, enfim, aquela cura tá dentro da gente, não tá fora. Então muitas vezes também é difícil explicar a fé, né? O que é a fé, porque se lê e se conhece
né, de duas formas. A fé que eu coloco no outro, nesse Deus, em alguém que vai vir, vai me ajudar, no universo, né, na minha religião, enfim. E a fé que eu tenho em mim mesmo. Agora, se a gente parar para observar, sempre que aconteceu milagres, digamos assim, e mudanças, coisas boas ou coisas ruins na nossa vida, seja lá qual for, se eu parar para analisar, aconteceu sempre de acordo com o que eu estava sentindo. Então se observem. Quando aconteceu coisas boas na vida de vocês, mudanças boas, curas boas, não é porque eu estava acreditando que era possível, que era capaz, que eu fiz o melhor que eu pude fazer. E quando aconteceu coisas ruins, não era porque tu mesmo estava pensando, eu não mereço isso, eu nasci para sofrer, eu tenho que aturar isso mesmo, é um karma que eu tô pagando na minha vida, né? Não, isso nunca vai acontecer, eu nunca vou conseguir chegar lá. E aí, de fato, se torna cada dia mais difícil essa mudança acontecer. Então, não é o que está acontecendo dentro que está te materializando, que está surgindo na tua vida, na tua realidade? Então, de novo, a principal fé que a gente tem que ter é na gente. É acreditar na gente. Porque, de novo, esta energia, esse Deus, está dentro de cada um. Então, falando agora um pouco sobre espiritualidade, o que é a espiritualidade? Né? As pessoas, a gente acaba ligando a espiritualidade com religião. Né? Eu não tenho nenhuma religião, eu não tenho espiritualidade. Né? Eu não posso evoluir a minha espiritualidade, né? Me dedicar na minha espiritualidade se eu não tenho religião. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Religião é aquilo que o homem, né, mesmo se criou para se fazer algumas regras, né? Espiritualidade, que eu também não vou entrar aqui agora no mérito de aprofundar sobre religiões, tá? Então, assim, vou falar de espiritualidade e cada um, neste momento, toma as suas conclusões a respeito da religião que segue ou não. Tá? Então, assim, espiritualidade é quando eu sou livre para cuidar da minha essência, para cuidar desse Deus que existe dentro de mim, que é igual para todos, independente da cor, independente da religião, independente da sexualidade, independente da idade, independente de qualquer coisa, origem, etnia, enfim. Ele é igual para todos. Né? Então a espiritualidade é quando eu sou livre para cuidar da minha essência, da forma com que eu me sinta mais à vontade, né? Sem eu ter que estar cumprindo alguma obrigação para alguém, para algum lugar, para alguma entidade, enfim. Né? A espiritualidade é quando eu consigo acreditar em mim mesmo, é quando eu consigo entender que somos todos um, que estamos todos debaixo das mesmas leis universais, que somos todos... que não existe amor, paz, compaixão se eu estiver desejando o mal pro outro. Se eu achar que para eu subir, para eu evoluir, alguém tem que cair. Então é eu conseguir entender que existe essa gama de coisas, de seres olhando por nós da mesma forma, de que ninguém é melhor do que ninguém é maior
do que ninguém energeticamente, que temos todos a mesma capacidade e que somos todos um espírito em evolução. Então a espiritualidade é quando eu consigo parar, me olhar, eu posso rezar, eu posso orar, eu posso meditar, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu vou estar me conectando com quem nesse momento? Comigo mesmo. Então a espiritualidade ela não tem nada a ver com religião. A espiritualidade é quando eu permito evoluir a minha conexão comigo mesmo, a minha conexão com a divina essência, a minha conexão com a minha centelha divina, que é esse corpo, né, dos 7 corpos, que eu já falei sobre isso num vídeo, mas são os 7 corpos que a gente tem, sendo que o primeiro, né, o mais evoluído, se a gente for colocar numa escala daquele que veio primeiro, né, até o último, a centelha divina é o primeiro corpo, é o que veio primeiro, é onde é a centelha, é onde é esse digamos, esse Deus, né, usando o nome, esse nome mais comum, mas pode ser o universo, ou seja lá qual for a tua crença, mas é essa centelha desse universo maior, dessa unicidade maior, né, do vácuo quântico, como alguns conhecem, né? Então é essa energia maior, essa energia do todo. Então quando eu consigo deixar essa minha centelha trabalhar, evoluir, né, fazer o que ela veio para fazer, eu tô evoluindo a minha espiritualidade. Eu tô me conectando com a minha espiritualidade, independente de estar dentro de uma casinha ou não, para que isso aconteça. Então, quando a gente entende sobre a espiritualidade, a gente também começa a entender que não adianta eu ficar rezando para que alguém venha e faça o milagre por mim. A gente já começa a entender que o milagre vem de dentro, de acordo com aquilo que eu acredito sobre mim, de acordo com a minha fé sobre mim, daquilo que eu sei que eu sou capaz de fazer e com os sentimentos que eu tenho e eu estou emanando. Porque daí já não adianta mais eu acreditar, quando eu entendo sobre espiritualidade, que eu vou ficar rezando para que alguma coisa aconteça na minha vida ou para que alguma coisa aconteça na vida do fulaninho porque ele merece. Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, tudo que a gente faz é uma escolha. Mesmo quando a gente não faz, a gente escolheu não fazer. Então todos nós estamos fazendo escolhas o tempo todo. Então eu começo a entender, quando eu começo a entender sobre o que é espiritualidade diferente de religião, que eu posso rezar por alguém para melhorar a vida de alguém, mas só vai acontecer de fato, o que eu vou estar fazendo ali? Eu vou estar emanando boas energias para a pessoa. E desta forma, essas boas energias acabam voltando para mim. Porque aquilo que eu emano, eu atraio. Agora, a mudança na vida da pessoa mesmo vai acontecer se ela estiver disposta. Porque ela também tem o livre-arbítrio de escolher se quer ou não, se vai fazer ou não vai fazer, se quer mudar ou não quer mudar, de tomar as atitudes e as escolhas na vida dela, depende dela. Ela também tem esse livre-arbítrio. Então, por mais que eu reze por alguém, se não melhorar a vida daquela pessoa, de certa forma é responsabilidade minha? Não. O que acontece na vida de cada um é responsabilidade de cada um. O que eu posso fazer é mandar essas boas energias, né, para ajudar de alguma forma energeticamente, né, o campo da pessoa, rezando, orando por ela, pedindo por ela, mas quem tem que aceitar, quem tem que querer é só ela. Né? Não adianta mais, quando eu entendo sobre espiritualidade, eu começo a entender que eu não sou responsável pela cura de alguém. As pessoas têm que querer se curar. Então, assim, muitas vezes o que a gente pode fazer é cuidar da gente mesmo. Né? O melhor que a gente tem a fazer
é ter fé na gente mesmo, é cuidar da gente mesmo, porque eu cuidando de mim, eu vou estar elevando a minha vibração, eu vou estar evoluindo. E como somos todos existe um campo energético ao redor de cada um de vocês, ao redor do meu campo energético. Quanto mais eu consigo melhorar o meu campo, a minha frequência, né, vibrando aí em frequências de amor, de paz, de alegria, de compaixão, de bondade, mais as pessoas que estão próximas a mim acabam se beneficiando também com isso. Porque, de novo, existe um campo energético ao nosso redor. E tudo é uma frequência. Eu estou emanando uma frequência. E quando eu cuido de mim, quando eu cuido da minha frequência, as pessoas que estão próximas a mim acabam recebendo também esta frequência. Mas, de novo, eu não tenho responsabilidade na cura ou na mudança de outras pessoas. Elas têm que querer receber essa frequência que eu estou enviando. E se elas não quiserem, ok, amém, não posso fazer nada por elas. Todo mundo tem o seu tempo. E todo mundo é responsável por aquilo que acontece na sua vida. Então, quando eu começo a entender sobre espiritualidade, eu também começo a entender sobre isso. E aí eu começo a conseguir ajudar de outra forma, entendendo que eu preciso evoluir a mim mesmo, que eu vou conseguir ajudar, né, que evoluindo a minha frequência, a minha espiritualidade, eu consigo ajudar a evoluir a frequência e a espiritualidade daqueles que estão próximos a mim, daqueles que chegam até mim e daqueles que querem receber também essa evolução, essa consciência, né, que somos todos um e que é possível sim a gente se curar, a gente mudar, a gente alcançar aqueles objetivos, aquele relacionamento, aquele trabalho, quando a gente tem fé na gente. Então, a minha espiritualidade me ajuda a ter mais fé em mim e vice-versa. Mas as duas coisas é virado para mim, não é virado para o outro. Não é eu esperar pelo outro. É eu ter fé em mim e é eu ter a minha espiritualidade de forma livre para deixar a minha centelha divina evoluir, crescer, trabalhar, acreditando sempre em mim e agindo com bondade, com fé, com amor, com compaixão, porque eu já entendi que somos todos um e aquilo que eu estiver emanando para o outro é aquilo que se manifesta também na minha vida. Então, essa é a ligação de fé, espiritualidade e religião.